Boa noite, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Eu quero falar uns 20 boa noite para desestressar, tirar o nervoso. Boa noite para vocês, que vocês sejam bem-vindos. Estamos ansiosos para ver o que Deus vai fazer nesta noite, porque nós cremos que família é projeto de Deus e Deus está na sua família. Então, nós queremos pedir para você aí que você vá compartilhando, convidando amigos, para poder ouvir o que Deus tem para falar nesta noite na sua vida. Que, em nome de Jesus, a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Fala seu boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Muito ansiosa, mas hoje vai dar tudo certo, graças a Deus. Eu tenho muita alegria em estar com vocês nessa noite, também com a Nil Nelson. Daqui a pouco eles vão entrar com a gente, conversando. Um grande abraço para todos os que estão assistindo por aí. Vai convidando gente, viu, pessoal? Nós estamos muito felizes por poder. Sexta-feira, gente, nós tivemos que orar bastante para dormir. A gente ficou bem ansioso, mas eu sei que Deus tem grandes coisas. Nada acontece por acaso. Deus sempre tem algo novo e Deus sempre tem algo bom para nós. Nós precisamos, muitas vezes, aquietar a nossa ansiedade e estarmos diante de Deus, descansando, né? Descansando, porque enquanto nós descansamos, Deus vai trabalhando e Deus vai fazendo na nossa vida. E é um prazer, nesta noite, estarmos aqui falando com vocês e eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas nesta noite, né, nesta live. Conforme você for entrando, vai colocando aí de onde você é, para a gente reconhecer. Estou vendo aqui já a Valdirene de São Paulo. Oi, Val. A Leila Mundim. Pessoal, a Josefina, você entrou, amor? Que bom. Eu estou sempre junto. Você sempre está aqui, que bom. Então, que Deus possa abençoar. Vai convidando pessoas aí. Nosso casal convidado nesta noite é o professor Nelson e a sua esposa Nil. Já estiveram com a gente 2 vezes e atenderam o nosso pedido nesta noite para estar com a gente. E é sempre um prazer, né? Falar de família, família é projeto de Deus. E se é de Deus, é bom. Se é de Deus, é muito bom. Então, que nesta noite você possa realmente receber do Senhor. Estamos vendo aqui o Eduardo Cruz, aqui de Ribeirão. Estamos vendo a Silvana. Estamos vendo a Maria Cristina. Sejam bem-vindos. A Ângela, que é a Ângela do Luizão. Seja bem-vinda, Ângela. Que Deus abençoe, que vocês possam, em nome de Jesus, serem tremendamente abençoados nesta noite. E, conforme você vai entrando aí, vai convidando pessoas, vai compartilhando, vai chamando pessoas para estar com a gente nesta noite. E, sem mais delongas, né, dona Ju? Vamos abrir aqui, convidando o nosso professor Nelson e a Nil, que eles vão... O professor Nelson vai se apresentar, vai falar do currículo, e aí depois nós vamos abrir o nosso bate-papo. Boa noite, professor. Boa noite, Nil. Boa noite. Boa noite. Que bom de estar aqui com vocês. Eu quero aqui que a paz seja com todos que estão nos assistindo, que a paz esteja lá dentro da tua casa, que a paz esteja sobre o teu casamento, que a paz esteja sobre os teus filhos, sobre tua família, e que a paz prevaleça dentro da tua casa. Amém? Amém. 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 Tá frio aí? Na cidade de vocês? Não. Aqui está calor, bastante calor. O dia foi um feriado maravilhoso para quem saiu, para quem curtiu aí, foi bom, né? Mas a semana só está começando, né? Eu já ouvi até o noticiário que haverá uma frente fria. Eu falei, meu Deus, ninguém tem uma posição sobre o clima. Nós estamos precisando de uma chuva aqui em Ribeirão, que, meu amigo, olha, tá uma sequidão, só Jesus na causa. Aí cai algumas queimadas. De manhã já acordei, já fui lá, já lavei quintal, já... Tem que ficar feriadão com a casa limpa. Fiz café da manhã. Fiz café da manhã.
mesmo. Mas acontece que tem um propósito para hoje, né? Verdade. Na verdade, Está depositando para depois sacar, né, Jô? é verdade. Eu estava pensando sobre isso, sabe? Por quê? Por que não deu certo a live de sexta? Sabe por quê? Porque hoje é o nosso aniversário de 24 anos de casamento. Essa live vai ser um presente para nós de 24 anos de casamento. Nelson, Nil, quando eu conheci esse moço, eu tinha 24 anos. Não, 24. Não, nós casamos com 24. Você tinha 24? 22. Eu tinha 22 anos quando eu conheci ele, era um menino. E agora, Continua, menino, gente. 24 anos depois, já tá, né? Bem cuidadinho, bonitinho. Graças a Deus, graças a Deus. Mais lindo. Eu vi a foto de quando vocês se casaram, vocês dois estão mais lindos do que quando casou. Então, o tempo foi bem para nós, né? É lógico, o casamento faz um bem danado. Existe uma pesquisa, viu, pastor Wilson? Existe uma pesquisa que diz que os homens casados, eles têm mais saúde, têm mais dinheiro, são melhores no sexo. Casar é tudo de bom, rapaz. Verdade, verdade. Para mim, é o que eu falei hoje, né? O casamento, para mim, foi muito bom e tem sido muito bom todos os dias, né? Porque todos os dias eu melhoro com ela e ela melhora comigo. Então, isso é o propósito do casamento. E você que está chegando aí, boa noite, seja bem-vindo. Cláudio e Kidman estão chegando aí, lá de Dumont. Deus abençoe, é uma benção estar com vocês. E para nós começarmos nesta noite, professor Nelson, qual que é o objetivo do casamento? Pois é. A Bíblia, é interessante que a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Às vezes, em algum momento da vida da pessoa, ela discorda disso. Porque às vezes é bom estar sozinho. E às vezes alguém diz assim, professor, eu já fui casado, eu já fui casada. E posso falar uma coisa? Eu estou muito bem hoje sozinho, estou muito bem sozinha. Eu sei que tem alguns solteiros aí, às vezes de 25, 27 anos, 28 anos, que diz assim, ó, não é ruim estar sozinho, não. Mas, como Deus nunca erra, você vai perceber lá na frente, quando a velhice chegar, quando a maturidade maior chegar, depois dos 50 chegar, que você vai perceber o quanto é bom ter alguém do teu lado. O quanto é bom você ter produzido outros seres humanos na Terra. O quanto é bom você envelhecer e ver filhos crescendo e trazendo netos para você. Olha. Você percebe que em algum momento da vida, a solidão, a solitude lhe fecha e essa pandemia mostrou que a gente não gosta de ficar isolado, mostrou o quanto é difícil você viver sem sair, sem conviver com outras pessoas. Sem contato, o casamento, né? A despeito da dificuldade, a despeito de ser difícil o relacionamento a dois, porque ninguém aqui vai vender para você que é tudo mil maravilhas, porque não é. Nem na Bíblia Sagrada está escrito que casamento é fácil. Mas não é bom que o homem fique só. O casamento é uma ideia que foi idealizada por Deus. Deus, quando cria o homem, Deus cria a mulher, e para que aquilo se tornasse verdade no coração de Deus, para que essa promessa acontecesse, Deus cria uma ferramenta chamada casamento. E essa é a função. E ele fala, crescer e multiplicai. E fazer com que isso floreie, com que isso expanda, cresça. E é isso que tem nos deixado vivo até hoje. É o casamento. Porque se todo mundo pensasse contrário a isso, o mundo estaria menor e talvez nem nós estivéssemos aqui. Nós só estamos aqui porque os nossos pais acreditaram que é bom, sim, que o homem esteja junto com outra pessoa. É muito bom casar.
É verdade. Eu fico pensando, professor, tem situações que muitas vezes nós homens, a gente fica meio que sozinho, né? A gente precisa de uma conversa, a gente precisa às vezes não é nem muita conversa, mas nós que já passamos dos 20 anos de casada, a gente já consegue ver a aprovação e a desaprovação da nossa esposa pelo olhar, né? Então, muitas vezes nós vamos fazer algo e a gente vai comentar e o olhar sempre faz a diferença, ou a conversa faz a diferença. E eu queria perguntar para a Nil como você filtra muitas vezes as coisas que que o Nelson conta e como você consegue se posicionar e ver o que é benéfico para o casamento de vocês. No casamento tem que ter a cumplicidade, né? Tem que ter a confiança. E é muito importante, né? Esse lado esse feeling que a gente tem, né? De um com o outro, como você diz, no olhar, você poder entender. Às vezes a pessoa tá ali quietinho, você sabe que não tá legal, né? Então, isso é muito tempo de convivência, né? Isso vai a cada dia ficando melhor, né? Porque no namoro você não conhece a pessoa 100%. Verdade. Porque o namoro, você pode namorar 10, 12 anos. O meu pai dizia assim, um ditado muito antigo, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Precisa comer um saco de sal junto. É verdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando, no começo do nosso casamento, atravessamos uma pequena crise e a gente lembrou desse ditado do sal. Gente, e aí a gente procurou ajuda daqui, dali, a coisa estava ficando ruim. Aí eu lembrei desse ditado e fui lá, combinamos, compramos 1 quilo de sal, não foi um saco, não, 1 quilo de sal. Sal grosso. Sal grosso. E aí nós temos um pacto. E nesse pacto, todos os dias, a gente colocava uma pedrinha daquele sal na língua e não podia, tinha regras, né? Não podia mastigar, não podia engolir. Enquanto aquela pedrinha não dissolvesse, nós íamos ficar ali, conversando. Gostei. E foi uma experiência, olha, muito bom. E por incrível que pareça, uma pedrinha de sal para derreter na sua boca demora quase 10 minutos. Demora. Então, você imagina 10 minutos conversando. Não, eu gostei da ideia. Eu acho até... de sal, não, resolvemos o problema antes. Facilitou bem, né? Pois é. Tem também a unção do gole d'água, né? E essa é muito conhecida também, né? Sim. Que é quando começa a discussão, pega-se um copo d'água, coloca um gole na boca e não engole, fica por 10 minutos sem engolir. E depois, por 10 minutos não engole. Mesmo que você queira falar alguma coisa, você fica com o gole d'água na boca. Você vai perceber que quando quando um não quer, dois não briga. Né? Exatamente, então, exatamente. Sempre que há uma discussão, você tem o poder. De um lado, numa mão você tem um extintor e na outra mão você tem álcool. Você pode... tudo começa com uma fogueirinha, uma centelha, um fósforo que acende, né? E você tem o poder de apagar ou de jogar álcool e alimentar. E depois, lá na frente, aquilo pode virar um grande incêndio que fica difícil de apagar. Mas é aquela lei de nada começa grande. Todo mundo sabe que uma tempestade não vem sem avisar. Então, é a sabedoria de você parar aquilo que tem, né? Você não conhece, por exemplo, você vai conhecendo aos poucos. Eu costumo dizer que não existe assim, o casamento é possível de medir o nível que está o relacionamento seu pela distância que está tendo de uma discussão para outra. Porque vai haver discussão, vai haver briga, não tem essa. Pare com graça de,
Ah, a gente faz 1 ano que não briga. Então também tem problema no seu casamento, porque nós somos muito diferentes um do outro. Eu costumo dizer que casamento abençoado não é um casamento feito por 2 pessoas perfeitas. É um casamento feito por 2 pessoas imperfeitas que aprenderam a conviver com a imperfeição do outro. Nós somos imperfeitos. A gente não quer magoar um ou outro, mas magoa. Então, o que a gente tem que procurar é ver a distância. Vocês que são aconselhadores de casais, vocês já repararam que quando o casal passa de 20 anos, 15, 20, 25 anos de casado, eles pouco brigam. Às vezes fica 1 semana, 2 sem discutir, 1 mês sem discutir. E quando a gente é casadinho de novo, parece que discute toda semana. Quando namora, parece que discute todo dia. Tudo é motivo, tudo é ciúmes, tudo é motivo para discutir. E a gente conversa, às vezes, com casaizinhos novos e diz, mas vocês brigam todo dia? Ah, todo dia, pô. Nem que seja na hora de deitar para dar uma discordância do outro, mas não, todo dia. Mas, então, a gente vai vendo que, à medida em que a maturidade no casamento vai chegando, a distância e o nível das discussões também diminui, né? É também importante pensar nisso, porque, às vezes, tem discussões que é terrível. Vocês chegam a tirar uma coisa na outra, falar, a gente atira almofada, eu tô com uma panela na mão, eu atiro. E a gente fala assim, nossa, mas você atira... Aí fala assim, pastor, eu cheguei a tirar faca até, então tá bom, então continua tirando almofada, que a almofada não mata ninguém. É verdade. Professor, uma coisa que a gente tem notado muito nos nossos aconselhamentos é que as pessoas, no dia do casamento, fazem os votos. E eu não sei se o irmão tem notado, mas as pessoas assim fazem os votos e chegam a uma altura da caminhada, as pessoas esquecem dos votos ou começam a condicionar os votos. O que o senhor percebe disso? Fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o outro na ausência. E isso vale para tudo, não só para casamento, mas para filho, para empresa, para igreja. É você honrar quando o outro não está presente. Honrar porque algo dentro de você não permite com que você faça contrário daquilo que você se propôs a fazer. E as pessoas brincam muito com isso. Quando diz assim, e serão os 2 uma só carne. O que é uma só carne? Uma só carne é não ter senha de computador, de celular que o outro não conheça. É muito comum no aconselhamento, quando as coisas não vão bem, uma das perguntas que eu faço é assim, você tem acesso ao celular dele? Não. Ele não deixa eu ver, porque ele tem uma senha. Às vezes ele esquece o celular, ele corre porque estava com a senha aberta. Aí eu pergunto, mas e o seu? O seu tem senha? Se ele põe senha na dele, eu ponho no meu também. Esse é um casamento que tem uma grande probabilidade de acabar. Porque uma só carne... E não põe a Deus no meio disso. Deus não tem nada a ver com isso. Verdade. Sabe uma coisa? É que as pessoas confundem esses votos, essa aliança, com contrato. E quando você faz um contrato com uma pessoa, você coloca condições. Num contrato, ele tem condições. O contrato tem contrapartida. E a aliança não tem contrapartida. Eu acho que falta essa aceitação de que casamento não tem contrapartida. É verdade. Eu nunca fiz um casamento onde que o noivo fala, você recebe fulana de tal, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença e tal, na riqueza e na pobreza. Aí o noivo não fala assim, eu recebo ela na alegria e na tristeza se ela não for mal-humorada. Eu recebo ela na alegria e na tristeza se ela não engordar.
eu recebo ela na alegria e na tristeza se ele fizer isso. Então, o que acontece no casamento é que as pessoas fazem os votos, chega lá na frente, eles começam a condicionar os votos que fizeram. E aí fica difícil a situação, porque se você prometeu na alegria e na tristeza, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, é na saúde e na doença. Então, é algo que precisamos perceber essas mudanças que acontecem. Eu acho que mudança tem que ser para o bem no casamento. Até porque é até que a morte nos separe, né? Não é até que a dor nos separe, até que a briga nos separe, né? E a grande verdade é que tudo na vida tem regra. Tem pessoas que não querem cumprir a regra. Por exemplo, vem um time da Arábia Saudita de futebol jogar contra um time do Brasil. Eles não conseguem nem se cumprimentar um ao outro. A língua é diferente, a cultura é diferente. E como que vão conseguir jogar 90 minutos junto? Porque existe regra. A mesma regra do futebol do Brasil é a mesma regra do futebol da Arábia Saudita e de qualquer lugar do mundo. O que não pode, você pode até não concordar com algumas regras, mas você tem que obedecer. Então, o que acontece? Isso, eu uso o futebol, mas isso poderia ser num jogo de xadrez, poderia ser em qualquer outra situação. Para você, por exemplo, eu quero ser um cristão, existem algumas regras. Eu quero casar, existem algumas regras. Não dá para... Tem gente que quer casar e continuar vivendo, às vezes, uma vida de solteiro. E aí não vai dar certo mesmo. Por que as pessoas terminam no primeiro 5 anos de casamento? Porque não gostam de seguir as regras. A pessoa tem que perceber que agora ele é um homem casado, que agora ele tem alguém dentro da casa, que agora ele não pode mais tomar qualquer decisão sozinho, que agora ele precisa consultar. E nem sempre vai ser a vontade dele que vai prevalecer. O que a mulher tem que entender é que há regras para uma mulher dentro da casa. E aí, quando a pessoa está consciente disso e tem essa maturidade de dizer assim, eu vou seguir a regra e eu também vou seguir a regra, a tendência é dar certo. O problema é que ninguém quer fazer a lição de casa. Todo mundo quer casar e quer ficar só com a parte boa. E não é assim. A vida não é assim, né? A Jo hoje falou uma coisa muito interessante. A gente estava conversando e ela falou assim, os aconselhamentos quase sempre são os mesmos. O problema é que as pessoas, os casais, normalmente não ouvem e não querem praticar o que é aconselhado. Eles querem inventar a roda. E muitas vezes inventar a roda é um sofrimento desnecessário, né? Porque é o que o professor falou, né? Segue regra que você realmente vai ser abençoado. Porque nosso Deus é um Deus de regra, nosso Deus é um Deus de princípio. Se você quer ser abençoado, você precisa obedecer princípios. Eu não posso subir no telhado e pular de lá e falar assim, Deus vai me guardar. Você vai se esborrachar no chão, porque... Por causa da lei da gravidade. Por causa da lei da gravidade. Então, você não pode negligenciar as leis, né? Então, conselho para os casais. Você que está nos assistindo nessa live, revise seus votos. Olhe, verifique se realmente você ainda lembra de todos os votos e ainda os votos têm feito parte do seu casamento, porque muitas vezes o casamento tem aquele alvoroço da festa, né, professor? Todo mundo quer comer o salgadinho, quer comer jantar, quer comer o bolo, e o noivo muitas vezes está preocupado em viajar na lua de mel, mas o principal ali, que vai ficar pro resto da vida, é o que ele prometeu e é quem ele está levando para casa, né? Tem também mais um detalhe. Uma linha de raciocínio. Eu acho que uma linha de raciocínio que é muito fácil de entender esse negócio de uma só carne,
é você imaginar da seguinte forma: a partir do momento que você falou sim no altar, que você falou sim para um juiz de paz no civil, a partir daquele momento nada mais é seu, tudo é nosso. Mesmo aquela bicicleta que você adquiriu quando solteiro, mas essa aqui eu comprei com meu dinheiro. Então, a partir do momento que falou sim, você não tem mais nada. Tudo é nosso. Ai, porque eu tenho uma herança para pegar, né? Eu brinco isso muito com a Nil, né? Que a Nil tem uma herança boa para pegar, então isso, aquilo, né? E a gente fala assim, porque a herança é minha, não é a sua. Mas o pai é meu, mas a família é minha. Não é nada mais seu, agora tudo é nosso. O celular que você tem não é seu, é nosso. Mais ou menos, voltando ao negócio do jogo, só para finalizar uma ideia que eu estava tendo aqui, o problema é que as pessoas querem jogar ping-pong, né? E tem que jogar frescobol, né, professor? Isso, tem que ser divertido. Tem que ser essas regras. Essas regras têm que acontecer de uma forma natural. Não tudo bem que muitas das vezes você precisa tomar uma decisão na vida. Eu não queria fazer assim. É a famosa palavra ceder, né? Na vida, você vai ter que ceder muito, meu filho. Porque eu fui criado assim. Porque em casa sempre foi assim. Então, mas agora não dá mais para ser assim. Porque agora você tem outra pessoa que talvez foi criada de uma forma diferente também. E vocês vão ter que chegar num consenso. E às vezes você vai ter que abrir mão, falar, então tudo bem, eu gostaria que fosse assim, mas então vamos fazer do seu jeito. E tudo é possível quando a pessoa quer. Mas eu vou falar um português bem claro, pastores. Se a pessoa não quiser, nem Deus pode mudar o casamento dele. Exatamente. Porque Deus é o que mais torce para seu casamento dar certo. Deus é a pessoa que vai cuidar da sua vida, que vai te abençoar, que vai colocar tudo aquilo que você precisa para viver e ser feliz. Mas se você quiser, porque se você não quiser, Deus chora, Deus fica triste, mas nem Deus pode mudar a realidade da sua vida. Porque nós temos que ser bem claros nas coisas. A gente diz assim, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas você tem que concordar que tem muitos casamentos que não foi Deus que uniu. Foi a teimosia, foi a desobediência, foi a falta de maturidade, foi uma gravidez precoce, foi um namoro fora das regras. Tem regra para namorar. Então, aí acontece um casamento inesperado, e daí fala assim, mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não. Mas, professor, casamento... mesmo quando a decisão é nossa, vamos supor, quando a pessoa, não foi Deus que uniu, digamos, não foi Deus que uniu, mas eu decidi ficar junto com esse homem, tem que dar certo, dá para dar certo. Se você realmente resolver seguir as normas do Criador, as regras do Criador do casamento, vai dar certo. Porque, como o senhor falou, tem as leis do casamento, tem as regras do jogo. E para seguir as regras do jogo é simples. Dentro da palavra, junto com Deus, compreensão, conversa, diálogo, e vai dar certo. Até mesmo a gente, numa traição, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? E até numa traição, as pessoas ficam assim ansiosas ou querem separar. Mas nós sempre vamos trabalhar com um Deus de restauração. E aí que entra o que o professor falou, né? Se existe uma decisão, a decisão tem que ser, nós casamos e até que a morte nos separe, né? Nós erramos. Nós erramos, mas você não pode querer acertar ou acertar um erro com outro erro. Não sei se nós estamos, acho que, na mesma linha de raciocínio, que isso aí. Casou, se vira, meu filho, até que a morte o separe. É lógico que tem situações onde há agressão, que aí tem que haver psicólogo, tem que haver
um profissional para ajudar, oração, muita né? oração. Jesus precisa entrar no casamento para fazer a diferença, né? Nós ontem hoje de manhã, nós conversamos com um primo meu que trabalha numa funerária, e ele estava comentando que só ontem em Ribeirão houve 2 casos de feminicídio. É uma realidade muito triste, né, nos casamentos, quando não tem a presença de Deus, né? A principal ferramenta de um casamento é o diálogo. Diálogo, ele vem da palavra dia e logo. Dia é tudo aquilo que é claro. E logo é a palavra, é a conversa, é o verbo. Então, a comunicação dentro da casa. Muitos casamentos, às vezes, chegam na frente da gente e a gente coloca os dois para conversar e começa a mediar essa conversa. E parece que só na base do bate-papo se resolve. Por quê? Porque, às vezes, os casais não conversam. E dentro da comunicação, muito mais importante do que eu falo é o que o outro entendeu. Porque se o outro não entendeu, não teve valor nenhum o que você falou. E então a gente tem que aprender, às vezes, a não falar com raiva, no momento de raiva, de fúria, a gente fala o que não deve. A gente tomar cuidado com ironia, do tipo, numa discussão, você virar e falar assim, não, você está certa. Não, você sempre está certa. É assim mesmo. Não, então tá bom, então vamos fazer do seu jeito. Aí é pior. Então, o casamento é como um jardim. Casamento é como um jardim. Quando não cuidado, cultivado, regado, ele morre. É uma manutenção. Não adianta você achar que você é super-herói, que você é Mulher Maravilha. Não adianta. O que nós estamos fazendo agora aqui é simplesmente uma manutenção. Então, o casamento é isso mesmo, é você ir em encontro de casais, participar de lives, buscar um mentor para o teu casamento, né? Um casal de pastores que cuide do teu casamento, que possa te orientar para que você cresça dentro do casamento. Tome cuidado com quem você abre a sua vida a dois. Às vezes tem cara que vai consultar um outro amigo que está com o casamento pior. E aí ele começa a dizer coisas do tipo assim, mulher é tudo assim mesmo, cuidado, porque senão ela toma a rédea da sua vida. Aí daqui a pouco ela está mandando. Sabe o que você faz? Comece a dormir no sofá e não fale nada. Ela vai vir procurar, daí você não dá atenção para ela. Aí que seu casamento vai para o fundo do buraco mesmo. Por isso que você tem que escolher alguém que seja um mentor do teu casamento. Um casal de pastores que possa trazer do céu uma resposta para você, que vai orar junto com você, que vai te dar uma direção, um norte do que está acontecendo, que vai te dar uma orientação de como melhorar, que já ouviu outros casos que pode trazer para você. Um casal como vocês, que já tem 24 anos de casado, eu e a Nil temos 31 anos de casado, já passamos por fases como essa, e que a gente diz, olha, é só uma questão de tempo, vai mudar, vai acontecer. Um casal que possa orar junto com você. Nós somos contra o divórcio. Nós lutamos para que o casamento, depois do sim, até o fim. Depois que falou sim, é até o fim, até que a morte nos separe, bem velhinho, nem que seja para estar trocando um andador para os dois usar ao mesmo tempo, mas é junto, velho. É junto. Então, não tem essa de, nós vamos separar. Por quê? Nós temos incompatibilidade. Pare com isso. Quem que não tem? Quem que não é diferente um do outro? Quem que não tem dia que a vontade é você sumir? E é normal isso aí, meu querido. Ninguém aqui vai ficar vendendo para você uma fantasia de que casamento... Não, que nem o pastor falou, há casos em que o divórcio, ninguém aqui é ignorante. O pessoal fala, pastor, ela está pondo veneno na minha comida. Então saia daí, meu. Tá louco? Pastor, ele está dormindo com uma faca.
debaixo do travesseiro e diz que vai matar eu de madrugada. Some daí, ninguém aqui é tonto de falar você, não, você tem que ficar junto mesmo com a faca. Não. Mas teu casamento não deve estar nesse nível, né? É verdade. Traiu, perdoa. Traiu, perdoa. Porque ela tem que mudar o jeito, mas e o seu jeito também não pode mudar? Então, tudo é uma questão de diálogo. Vamos conversar, vamos bater um papo. Essa é a ideia. Comece mudando você para mudar seu cônjuge, né? Porque se você mudar, provavelmente você vai começar a mudança na pessoa que está do seu lado. Nós temos trabalhado no nosso canal no YouTube, Wilson e Jô Bem Casados, e nós gravamos lá dois vídeos que falam sobre resolver conflitos. E um versículo que a gente usou muito lá foi: a resposta branda aplaca o furor, e a resposta brava, nervosa, vai suscitar a ira de qualquer maneira, né? Então, nós temos uma pergunta, Jô? Temos uma pergunta aqui. O Eduardo Cruz, ele perguntou para a gente falar sobre alguns motivos que levam o casal às rotinas do casamento. Quais os motivos que levam os casais a entrarem numa rotina? Rotina. Então. Aí foi essa pandemia, acho que veio para mudar muita rotina que a gente estava acostumado, né? A grande verdade é que a Bíblia diz assim: a tudo dai graça na vida, sabe? E eu acho que Deus colocou um cadeado no portão e trancafiou a família dentro. Você não pode abraçar e beijar ninguém, mas a sua família, quem é da sua casa, você pode beijar e abraçar. Eu acho que nós começamos a ir mais à mesa. Eu acho que a mesa, a qualidade, eu penso sempre assim, que a qualidade de um relacionamento, a qualidade de uma família passa pela mesa das refeições. Eu penso que muito cuidado quando você, na sua rotina, vocês deixaram de usar a mesa. Sabe, esquece esse negócio de sexo, esquece esse negócio de que tem que sair para ir para o cinema e tudo mais, porque tudo isso é bom, é gostoso. Mas tome cuidado para você não se distanciar da mesa. A mesa é um lugar de encontro, é um lugar que faz bem, é um lugar de comunhão. A mesa é lugar de discipulado. A mesa é um lugar de aprendizagem. É na mesa que você vai contar as histórias suas, de como você era no passado para os seus filhos. É na mesa que você vai falar de Deus. É nas horas das refeições que os pais têm a grande oportunidade, pastor, de ensinar os filhos sobre a vida, sobre Deus, sobre a família. Então, a gente vai vivendo, às vezes, uma rotina, uma vida automática, e o celular, por exemplo, o celular hoje, ele não é mais um acessório na nossa vida. O celular hoje passa a ser uma extensão da nossa vida. A pessoa não consegue mais ir ao banheiro sem o celular, a pessoa não consegue mais deitar na cama sem o celular, e a pessoa hoje não está conseguindo ir à mesa de jantar, de almoço, sem o celular. Então, tome cuidado com esse tipo de rotina. Tome cuidado para que a sua vida não entre no automático e, de repente, você percebe que está perdendo a sua família. O lazer é extremamente importante. Eu costumo dizer, do seu salário, separe 20% e viva com 80%. Tire 10% do seu dízimo e 10% para o teu lazer. E que isso seja sagrado como o dízimo é na sua vida. Viaje. Viaje só você e a tua esposa. Há passeios que tem que ser você e a esposa. Há passeios que tem que ser em família. E aí tem que levar as criançadas, tem que fazer aquela bagunça de família. E há passeios que tem que ser só os filhos, você vai ter que deixar. Vai lá vocês. E programe para isso.
É lógico que a rotina do dia a dia, do almoço, do jantar, de tudo, isso vai acontecer na vida de todo mundo. É lógico que a vida dentro de um quarto de um casal, assim como a mesa é sagrada para a família, a cama é sagrada para o casamento. Ele cai na rotina quando vocês têm a necessidade de muito mais fazer sexo do que fazer amor. Porque quando você faz amor, nem a penetração há necessidade. Porque quando você se ama, os dois saem satisfeitos da cama, simplesmente porque estavam juntos na cama. Então, pensa bem o que é rotina. Quando alguém diz assim, o que fazer para não cair na rotina? A pergunta é, defina para mim o que é rotina. Não é? Exato. Mesmo porque tem algumas rotinas que são muito boas, né? E rotinas que até fazem falta para a gente, né? E nós temos observado muito nessa pandemia, realmente, a união da família, né? A gente tem visto que as pessoas têm conversado mais, as pessoas têm descoberto o que o outro realmente gosta, o que o outro realmente sonha, o que o outro realmente projetou para a sua vida, né? Então, o nosso pastor Paulo, fala que essa pandemia tem sido uma pandemia educacional. Ela tem educado as famílias a ter um relacionamento novamente abençoado, um relacionamento onde nós nos cuidamos. Uma pergunta, professor, eu acho que vocês devem encontrar muito isso, a respeito de filhos. Hoje a gente encontra muito meus filhos, seus filhos e nossos filhos. Como tratar essa família moderna? Como fazer para ser bem-sucedido nessa área? Você fala de filhos de outros relacionamentos. Enteados, né? Então, eu acho que eu respondi essa pergunta lá atrás, quando eu disse assim, a hora que você fala assim, nada mais é seu, tudo é nosso. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu posso casar com uma pessoa que já foi casado? Pode. Quem falou para você que não pode? Onde está escrito isso que não pode? Pode, mas você sabe que você está casando com alguém que já foi casado. Pastor, eu posso casar com alguém que já tem filho? Pode. Quem disse para você que não pode? Eu conheço muitos casais que vieram de um segundo relacionamento, que já tem filho e que vivem muito bem nessa vida. Mas você tem que estar ciente do que está sabendo. A hora que você falar assim, aquele filho que veio de um outro casamento será seu também, mesmo que eles não te chamem de pai. Mesmo que o outro não dê pensão, esse filho você vai ter que sustentar também. Se você está preparado para isso, fique à vontade. Lembre-se que quando tiver um outro filho, que daí é do relacionamento atual, você não pode tratar com diferença. Ou você vai colocar aquele que agora é seu numa escola particular e o outro numa escola pública. Não. Você tem que estar ciente disso, porque é a regra do jogo. Então, você tem que sempre pensar assim, ó, tudo agora é nosso. E você tem que estar ciente disso. Você está preparado para isso? Quer ver como choca? Vai chegar aniversário dessa criança que você às vezes diz que não é meu. Só que quem vai pagar a festa é você. Sabe quem vai na festa? O outro. O outro vai na festa. Sabe quem vai tirar foto junto com a criança? O outro. Porque ele pode ser ex-marido, mas nunca vai ser ex-pai. Exatamente. Você tem que aceitar isso e sorrindo ainda. E vai pagar. É o preço que você pagou por ter escolhido esse casamento. Tudo vem no pacote. Nem tudo é do jeitinho que a gente quer. Então, o que acaba acontecendo é isso. Frutos de outro relacionamento, você tem que estar muito consciente disso. E posso falar uma coisa? Tem gente que tira isso de letra, pastor.
tem gente que tem o pai que nunca teve, tem gente que tem filhos do coração, que são verdadeira bênção na vida, que é mais do que filhos propriamente gerados, são filhos maravilhosos que vivem em harmonia, né? É a família pós-moderna, mas que tudo é possível, porque se Deus está no relacionamento, Deus vai compensar tudo isso que está acontecendo. Então, o que a gente às vezes nota é que existe uma rixa, uma briga entre o ex e o atual. Eu tenho aconselhado bastante casais ou bastante pessoas aí ter uma conversa com a pessoa, de falar assim, ô meu amigo, vá lá, se disponha a ir e conversar com essa pessoa e falar assim, hoje você tem uma nova vida, hoje você tem um outro relacionamento. Então, o mais importante hoje é nós darmos educação para esse filho que é seu filho, mas hoje está sob minha tutoria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em prol de uma boa educação, de um bom relacionamento, para que essa criança que já teve um trauma da separação, que ele possa sentir que ele pode ser melhor através do nosso relacionamento. Eu até já fui com uma pessoa conversar com outra pessoa e foi uma conversa, assim, muito especial. Por quê? Porque os dois entenderam que o ponto principal naquele momento ali era a criança, e hoje esse jovem que estava ali no meio daquele fogo cruzado, estica daqui, puxa dali, aquela coisa bem doida, o padrasto e o pai começaram a conversar e ele começou a entender que é possível aprender e ir além desse relacionamento. Então, é algo muito interessante. Estamos chegando já ao final, professor Nelson, Nil, e para fecharmos nós temos aí mais... Deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho que a beleza do nosso Deus é exatamente essa. Que mesmo quando a gente erra, ele consegue transformar as maldições em bênçãos. Mesmo quando o casamento foi digamos, um acaso, ou casou porque às vezes engravidou, ou casou porque por algum motivo que não era aquele que tinha que ser, ou tem um casamento, já um segundo casamento e tal. Deus, se você está em Deus, se você vem para Deus, ele vai pegar aquela massinha, se você se deixar moldar como um vaso, ele vai pegar aquela massa e vai transformar aquele vaso quebrado num vaso novo. A Esmeralda Ribeira, que está fazendo uma pergunta, quando a mulher não quer aceitar o filho do marido? É o mesmo caso. É o mesmo caso, minha irmã. Realmente trabalhar em prol da criança, trabalhar em prol do crescimento da criança, em prol da formação. É bastante interessante, professor, que você falou do divórcio, né? Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Por isso que nós somos contra o divórcio. Mas é bom que fique bem claro para as pessoas que, a despeito de Deus odiar o divórcio, Deus ama o divorciado. Deus não concorda com o divórcio, porque o divórcio é uma guerra. Todo o processo de divórcio não é do dia para a noite. Todo casamento, quando chega a via de fato do divórcio, na verdade, ele já acabou há 2, 3 anos atrás. O divórcio é um processo que só machuca. O divórcio, ninguém ganha no divórcio. Nem advogado ganha. Todo mundo perde. E o divórcio é uma guerra. E toda guerra saem pessoas feridas, amputadas e às vezes até morta. Então, quando chega na via de fato do divórcio, a melhor coisa é cada um seguir a sua vida, se entregar a Deus, porque Deus ama o divorciado.
E, às vezes, lá atrás, você teve uma escolha errada, como nós acabamos de dizer, de repente, por teimosia, por falta de maturidade. Você, às vezes, era até de menor, se entregou, e vocês fizeram tudo errado. Então, agora é hora de não errar mais. Dobrar o joelho, pedir para Deus, falar, Deus, eu quero um homem que seja mandado pelo Senhor para a minha vida. Deus, eu preciso de uma mulher, mas de uma mulher que venha somar na minha vida, não dividir. E aí você começa um novo relacionamento. E nesse novo relacionamento não vai ter como, você vai ter que levar os frutos do outro relacionamento, que são os filhos. E aí é tudo uma questão de sentar, conversar, analisar e tocar a vida. Se para a gente já é difícil tocar os filhos que é daquele, imagina você vir com filhos de outro, é mais difícil ainda. Mas tudo é possível. Tudo é possível quando você tem Deus te orientando, quando você tem Deus dentro da tua casa. A pessoa fica mais branda, a pessoa fica mais aceitável, a gente tem que aprender a perdoar, tem que aprender a relevar um monte de coisa. E só Deus dentro de nós consegue isso. É o poder do Espírito Santo dentro de nós que muda a pessoa. Senão não tem como. Quando nós falamos em harmonizar crises, nós temos que entender e obedecer a palavra que, quando Jesus deu os mandamentos lá, uma coisa que me direciona muito é: ama a teu próximo como a ti mesmo. Isso, quando nós colocarmos isso na cabeça, quando o ser humano colocar isso na cabeça, no seu pensamento, no seu dia a dia, ele vai pensar 2 vezes antes de prejudicar alguém, não é mesmo? E não tem ninguém mais próximo do que o seu cônjuge, né? Quem é o próximo? Estamos muito gratos, professor Nelson, Nil, e é um prazer, nós já os conhecemos há mais de 5 anos, né? E sentimos muitas saudades quando ficamos um pouco longe. E já o nosso tempo está acabando, já estamos aí indo para o final, e nós queríamos deixar que o senhor fizesse suas considerações finais aí. Primeiramente, agradecer você pela prontidão de atender nosso convite aí. É um prazer sempre estar com vocês e vocês nos edificam muito. E primeiro eu quero dizer que dia 19, que é um sábado agora, né? Eu acho que daqui 2 semanas eu estarei em Ribeirão Preto. Numa igreja do Evangelho Quadrangular, Leão de Judá. Eu não vou lembrar o bairro agora, mas vai estar na mídia aí fazendo um encontro de casais. A despeito dessa abertura devagar, as coisas estão acendendo uma luz. Também eu tenho consciência disso, que esse encontro de casais não vai ser aberto, acho que a todo mundo, porque haverá restrição, vai ter que ser tudo dentro do que tem que ser, mas eu estarei aí em Ribeirão, no dia 19, e eu tenho certeza que Deus vai criar outras oportunidades para nós estarmos juntos aí de novo, né? Na igreja de vocês, fazendo aqueles seminários maravilhosos que vocês produzem aí, para falar sobre casamento. Mas o versículo que eu queria deixar para vocês está lá em Apocalipse 3:20. É um versículo que eu acho que todo mundo aqui conhece. É um versículo gostoso de ouvir e que eu queria deixar no teu coração, onde Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quando ele diz eu cearei contigo, ele diz eu sentarei à mesa com você. Jesus não diz assim, quando você abrir a porta e permitir que eu entre na tua casa. Ele não diz eu sentarei no sofá da sua casa, eu vou assistir um filme na Netflix com você, eu vou entrar no teu quarto e vou ficar lá. Ele diz assim, eu cearei com você. É a importância da mesa que eu volto a falar novamente. A mesa é hora de descanso, é hora de relaxar, é onde você para. Você pode estar na correria, mas você tem que parar. Não dá para comer em pé e andando. A mesa é um lugar de dividir, é um lugar de partilhar, é um lugar de disciplina. É um lugar onde
você aprende a educação. É onde a gente tem a grande oportunidade de ensinar nossos filhos como se portar, como ter educação, como levar o nome da nossa família quando sair de casa. A mesa é o lugar para alimentar o corpo, a alma e o espírito. Jesus, quando diz assim, se eu bater a porta, você vai ter que levantar, ir até a porta, abrir a porta para mim. E quando eu entrar, eu quero ir até a tua mesa. Que você conserve a mesa na tua casa. Tome muito cuidado com a televisão, tome muito cuidado com o celular e prevaleça muito a mesa. Mesa é lugar de gratidão, mesa é onde todos oram, é onde você tem a oportunidade de ensinar seus filhos a orar, a agradecer a Deus pela provisão. E a minha oração nessa noite é que Deus mantenha a mesa da tua casa. Amém. E você, talvez no corre-corre do dia a dia, nessa vida turbulenta que nós vivemos. Eu não digo todo dia, porque eu sei também que a vida não é assim. Mas que você não passe uma semana sem criar algum pretexto de que vocês sentem à mesa. Nem que seja simples, ninguém está falando de nada sofisticado. Mas que seja o arroz, o feijão de cada dia, um ovinho frito, uma bananinha à milanesa, um bifinho fritinho com cebola, mas que vocês sentem à mesa e pratiquem a gratidão, a forma que Deus sempre quis que nós fizéssemos. Guarde isso no teu coração. Muito cuidado com a mesa. A mesa é a união da família. Então, Deus, quando botou esse cadeado no portão nessa pandemia, eu acho que Deus que estava empurrando nós todos para a mesa. Muitos ficaram muito em Netflix, muito em celular. Esse isolamento foi maravilhoso para ficar ainda mais conectado com a internet e esqueceu da mesa. Talvez a intenção de Deus era que vocês fossem mais para a cozinha, porque lá é um lugar agradável. Lá é um lugar de dar risada, de todo mundo cozinhar junto, lavar a pia, as louças junto, produzir junto e comer junto. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu posso orar pelo casal? Amém. Amém. Pode. Quero orar por vocês, que tem sido um canal de bênção na vida dos casais. Então, a minha oração para vocês, e pelos 24 anos, né, de casamento de vocês. Então, Silvana e Júnior também estão fazendo aniversário hoje, hein? Silvana e Júnior estão aqui falando, Então, olha, Deus está me dando essa oportunidade, eu não vou perder de orar por vocês, né? Amém. O Irã e a Joyce também estão fazendo o primeiro ano, né? 7 de setembro. Amém. Bom, graças a Deus. Amém. Vamos orar então. Deus, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nós queremos que o Senhor derrame do céu a bênção necessária para a vida do pastor Wilson e da pastora Jo. Amém. Que o Senhor esteja sempre presente no casamento deles, como o Senhor tem tido. Nós sabemos que não é fácil e que eles, por às vezes estar orando e cuidando de outros casamentos, eles acabam sendo grandemente bombardeados na vida, no relacionamento, no casamento deles. Mas que o escudo do Senhor se faça presente no casamento deles. Que o Senhor cuide dos filhos, dos sonhos, da prosperidade. Que o Senhor cuide, ó Deus, da mesa deles, que nunca há de faltar o melhor sobre a mesa. Em nome de Jesus, que 24 anos seja muito menos do que a metade que o Senhor tem planejado para a vida deles. Eles completam 50 anos, 60, 70 anos de casamento, Deus. É o que nós pedimos, porque nós sentimos muita comunhão com esse casal. Nós sabemos o quanto eles têm vivido em prol de outros casamentos. Então, hoje, eles estão completando 24 anos de casado. Que o Senhor abra as janelas do céu e comece a derrubar sem medida, 100 vezes mais tudo que eles têm feito pela vida de outros casais, que eles sejam contemplados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor. Obrigado, Nil. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tempo precioso. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, espero que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar a sua casa. Nós estamos aqui à disposição. Se precisar de um aconselhamento, nós estamos aí. Pode nos procurar. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal,
vai lá, inscreve, tem vídeos com conselhos maravilhosos lá, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e vamos para a mesa. A mesa é o lugar onde Deus fala conosco. Deus abençoe, Jô. Um abraço para todos, gente, para todo mundo que assistiu. Tem até um amigo meu de Peruíbe. Gente, quanta gente! Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Deus abençoe e em breve estaremos juntos no presencial. Deus abençoe. Um abraço para todos.